bom dia. Mais um dia, nosso propósito, leitura bíblica. Hoje nós vamos começar o capítulo 9 de Marcos. Felizes por mais esse dia. Dani tá aí firme e forte. Beijão, minha irmã. Vamos orar, depois a gente começa a leitura. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, por tudo que o Senhor tem feito. Te pedimos e consagramos, Senhor, esse dia, que o Senhor venha nos tornar produtivos, que seja um dia de vitórias, que seja um dia onde nós estejamos próximos à nossa família, que estejamos, Senhor, dedicados a cumprir a Tua palavra. Te peço, amado Espírito Santo, que o Senhor venha abrir nossa mente para receber mais da Tua palavra, para receber mais de Ti, as revelações que o Senhor tem através da Tua palavra, Senhor. Te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem se revelado através dessa palavra que se renova a cada manhã. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha blindar as nossas mentes, nos dando entendimento da Tua palavra, nos fazendo, Senhor, entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, que nós estejamos revestidos da Tua armadura celestial, para que nada nos aconteça, Senhor, de ruim. Coloca, Senhor, o capacete, a couraça, o cinturão, a espada, o escudo e a sandália, Pai. E que nós sejamos sempre, só Deus, guerreiros do Senhor nessa terra, levando adiante a palavra que o Senhor quer para nós. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá em Marcos 9. Só colocar no cronômetro aqui para não esquecer do tempo. Marcos 9. O Senhor nos diz o seguinte: dizia-lhes ainda: em verdade vos digo que do que se encontraram alguns, há de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham ter chegado com poder o reino de Deus. Verso 2. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Marcos 9:9. Ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto,
até o dia em que o Filho do Homem ressuscitaste dentre os mortos. E eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar entre os mortos, e interrogando-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será ativado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a respeito está escrito. Enquanto eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, do espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arranha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu. E ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-los? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Versículo 30 do capítulo 9 de Marcos. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia:
o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. 9:33. E tendo eles partido para Cafarnaum, estando eles em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio. Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como ela está, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem. Mas isso aqui para facilitar assim. Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proíbas, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Verso 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, e ires para o inferno, para o fogo extinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faça tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, e seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino do que um só dos teus olhos, com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque cada um será julgado com o fogo. Porque cada um será salgado com o fogo. Bom é o sal,
Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Capítulo 10 de Marcos. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez a multidão se reuniu junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tomaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus
insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Versículo 32, Marcos 10. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-se as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-á à morte e o entregarão aos gentios. Não hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podei vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, eu assentar-lhes à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indagaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiores exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 10, Marcos 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu,
estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-o de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Sempre Jesus cobra da gente uma ação, né, para poder receber o milagre. A gente tem que agir. Você viu que o cego pulou, né? Fortíssimo isso aqui. Capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, tendes a transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vinda a tarde, saíram da cidade. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira se secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Capítulo 11, versículo 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos.
e lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá então: por que não acreditaste nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Capítulo 12. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebessem dele dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os desbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Capítulo 12, versículo 6 de Marcos. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos mantê-lo. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Capítulo 12, versículo 13. Enviaram-lhes alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus? É lícito pagar tributos a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei um denário para que eu veja. E eles trouxeram. Perguntou-lhes: de quem é esta efígie?
descrição? Responderam: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos admiraram ele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhes perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite a descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo despojou da viúva e morreu, também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual será ela a esposa? De qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a despojaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes a Escritura. Não provem o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, pois quando ressuscitarem entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quando a ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Versículo 28 do capítulo 12. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e de todo o teu coração, e de toda tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não é outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifício. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Jesus, capítulo 12, versículo 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi, chamando-lhe Senhor, como, pois, é ele seu filho, e a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, dizia ele:
Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Nós vamos parar aqui, amanhã a gente continua no capítulo 13 do livro de Marcos. Vamos orar agradecendo a Deus por mais esse dia lendo a palavra dele. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos tem dado essa oportunidade de estarmos aqui lendo a tua palavra, recebendo mais de ti, nos alimentando da fonte que é segura, Senhor. E eu te peço, Paizinho, que essa mensagem chegue na vida de várias pessoas, ó Deus, que ela seja transformadora, que vidas sejam impactadas, Senhor, através da tua palavra, assim como a minha vida está sendo, Senhor. Em nome de Jesus, nos dá um dia produtivo, nos dá um dia de bênção, de glórias, que a tua presença seja manifesta através das nossas vidas. Nos dá, Senhor, hoje a oportunidade de compartilhar daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Obrigado. E amanhã a gente está aqui de novo, às 5h59, lendo a palavra, orando juntos. E tenham todos um excelente dia. Não vá dormir, vai fazer um exercício, vai fazer algo produtivo para que seu dia seja bênção. Até mais, até amanhã.